Amém, irmãos? Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma vez, para a honra e glória do Senhor, estamos na sua presença, nessa sexta-feira fria, né, em São Paulo, mas que o Espírito Santo venha nos aquecer nessa noite, através da sua palavra, através desse estudo. Eu fico feliz pela sua presença aqui nessa live, agradeço a sua presença, a sua companhia, e juntos vamos aprender aqui mais um pouquinho da palavra do Senhor, aprender o que falam, né, o que as cartas, as epístolas nos ensina, nos adverte, nos instrui. Vamos aqui dar continuidade a essa aula, a essa lição, a qual nós começamos na sexta-feira passada. Lição de número 12, você que tem a sua revistinha. As epístolas instruem e formam os cristãos, né? Como as epístolas são importantes para nossas vidas e útil, né? Não somente foi para aquele povo a qual foi destinado no período ao qual ela foi escrita, mas como é para nossas vidas no dia de hoje. Elas são vivas, né? São eficazes, né, para nossas vidas. E elas aí ocupam um grande espaço aí no Novo Testamento, né? Ela ocupa aí um grande destaque, né, dos 27 livros, né, do Novo Testamento. 21 são epístolas, né? Então é um número muito grande, né, de conteúdo, né? E esse conteúdo só tem a nos ensinar, irmãos. Então que você possa se desligar de tudo que você estiver fazendo, né? Você que não tem a sua revista, pode nos acompanhar através da Bíblia, porque aqui nós estaremos lendo diversas referências a qual a nossa revista aqui nos dá, né, irmãos? E que juntos nós possamos aprender da palavra do Senhor. Mas antes de tudo, eu gostaria de fazer uma oração para que o Espírito Santo possa direcionar esse estudo, porque nada somos sem Ele, nada podemos fazer sem a sua presença, sem o seu querer, né, irmãos? Então, vamos orar ao Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, ó Pai, graças nós te damos, ó Deus, por mais uma vez, ó Pai, poder estar na Tua presença, meu Pai, por mais uma vez poder fazer o Teu querer, fazer a Tua vontade. Pai querido, muito obrigado pelo dia qual Tu nos concedeste, ó Pai. Muito obrigado pelo trabalho, pelo alimento e por tudo, meu Pai, que o Senhor fez por nós, pelos livramentos, meu Pai, e por ter nos preparado, meu Pai, essa noite de estudo, meu Pai. Noite essa, meu Pai, a qual iremos aqui discorrer da Tua palavra, meu Pai, e que ela possa nos trazer vida, meu Pai, que ela possa nos trazer, meu Pai, transformação em nossas vidas, Pai. Meu Deus, abençoe, meu Pai, essa pessoa que está do outro lado, meu Pai, acompanhando esse estudo, meu Pai, que ela possa ser edificada, Senhor, que esse estudo venha fazer a diferença em sua vida, meu Pai, que as suas palavras possam trazer vida, esperança e confiança, meu Pai, a essa pessoa. Meu Deus querido, Teu Espírito Santo possa nos conduzir nessa noite, ó Pai. Que eu abrir a minha boca, Senhor, não venha ser as minhas palavras, mas venha ser as Tuas palavras. Não venha ser a minha voz, mas venha ser a Tua voz. Porque nada sou, Pai, nada tenho para oferecer, meu Pai, mas que o Senhor possa, ó Deus, conduzir, meu Pai, cada palavra que vier sair da minha boca nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém e graças a Deus. Pois bem, irmãos, eu gostaria aqui de fazer um retrospecto, né, dessa lição, fazer um resumo aqui do que nós já vimos, né, de tudo que fala as epístolas, né, irmãos? Nós vemos muito aqui a respeito das cartas, das epístolas de Paulo, né, o seu conteúdo, o seu destinatário, né, qual o significado, qual o conteúdo, qual foi a mensagem dessas cartas a qual Paulo escreveu. Você vê que tanto em Timóteo, tanto em Tito, né, nós vemos a importância de estarmos atentos às falsas doutrinas, né? Paulo aqui orienta para que nós venhamos buscar a palavra do Senhor, para que nós venhamos estar inteirados, para que nós venhamos manejar bem as Escrituras, para que nós não venhamos ser enganados, irmãos. Por isso da importância, né? Por isso da importância dessas aulas que nós temos de ensino, de estudo, da gente se aprofundarmos na palavra, de buscarmos, né, não somente aqui nas aulas a qual nós ministramos, mas temos vários canais aí disponíveis, tem estudos acessíveis em todos os canais, todas as plataformas. Então, só não estuda quem não quer, irmão, só não estuda quem não quer.
E aqui a palavra, as cartas, ela enfatiza a importância de estudarmos a palavra, de manejarmos bem a palavra, tanto para combater as falsas doutrinas, como para não cair no engano através delas, né, irmãos? Então, mais ou menos, irmãos, resumidamente, as cartas de Paulo, né, fala a respeito disso, é tratado a respeito disso, né? Ela instrui a respeito de Cristo, sobre as últimas coisas, e traz instruções pastorais e pessoais para nossas vidas, né? Agora nós vamos ver, irmãos, da onde nós paramos agora, né? O tópico de número 2. Você que tem a sua revistinha aí, querendo nos acompanhar, o tópico de número 2. Como as epístolas gerais nos formam. Sabemos que existe aí as epístolas de Paulo, né? As gerais, né? Que não foi destinada a um certo grupo, a uma certa igreja, né? Assim como as de Paulo era, né? Destinada a Timóteo, aos Coríntios, aos Tessalônicos, né? As epístolas gerais, né? Para todos, né? Em geral, né? Como aqui diz. E tópico número 1, tópico número 2, o subtópico número 1 diz as epístolas de Pedro, né? Vamos ver o que aborda, né, as epístolas de Pedro, né, irmãos? O que fala, qual é a mensagem dessas cartas a qual Pedro escreveu. Deixa eu só ver. Em 1 Pedro, irmãos, aborda o sofrimento cristão. Em 1 Pedro aborda o sofrimento cristão. Diz lá em 1 Pedro 1,6, né? Diz assim, em que grandemente vos alegreis, ainda que agora importa, sendo necessário que esteja por um pouco contristado com várias tentações. Então, aqui fala que o cristão, né, está sujeito a isso, irmãos. Está sujeito ao sofrimento, está sujeito às tentações, está sujeito às provas, né, irmãos? Então, essa é a mensagem a qual Pedro escreve aqui na sua primeira carta, no primeiro capítulo, no versículo 6. E ele ensina também que as provações fortalecem a fé, irmãos. Olha, nós somos provados, mas essas provações nos fortalece a nossa fé, irmãos. Em 1 Pedro 1,7, continuação do versículo, fala, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ó, irmãos, a provação, né, esse sofrimento nos refina, né, nos prova, né, mais do que o ouro, né? Pedro fala aqui, mais do que o ouro. E que ele enfatiza também que é preciso santificar-se. No contexto da carta, fala que nós precisamos santificar-se, buscarmos a santificação. Em 1 Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, seja vós também santo em toda a vossa maneira de viver, né, irmãos? Então, Paulo aqui, ao escrever essa carta, né, enfatiza que nós devemos buscar a santificação para nossas vidas, assim como Cristo é santo, né, irmãos? E suportar os agravos, irmãos, suportar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos injuriam, né, que nos maltratam, né? Em 1 Pedro 2,19 vai dizer assim, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente, né, irmãos? Então, nós devemos suportar toda essa injúria, todo esse agravo, tudo aquilo que é dito contrário a nós, toda ofensa, né, irmãos? Nós possamos suportar isso, né? E alegrarmos nas aflições, irmãos, e alegrarmos nas aflições. 1 Pedro 4,13, né? Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis, né, irmãos? Nós possamos se alegrar. Não se alegrar somente quando tudo está bom, quando tudo está correndo tudo bem, mas nas aflições, irmão. Porque sabemos que, né, tudo isso é passageiro, né? Toda essa aflição é passageiro, porque há algo melhor para nós, irmãos. Há algo melhor para nós. Quando nós estivermos na glória, nada disso mais vai existir. Não vai existir mais sofrimento, nem dor, nem aflições. Então, que nós possamos suportar tudo isso, né? Com fé, com paciência,
porque sabemos que Cristo suportou tudo isso, né, irmãos, e venceu. Assim nós também venceremos. E assegura que o próprio Deus é quem aperfeiçoa, né? A carta assegura que o próprio Deus é quem nos aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece o crente fiel. 1 Pedro 5,10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá, né? É o Senhor que nos aperfeiçoa, é o Senhor que nos fortifica, é o Senhor que nos fortalece, né? E que confirma, né? Glórias a Deus, aleluia. E já na segunda carta de Pedro, irmãos, a mensagem faz alerta aos ensinos dos falsos mestres, tais como negar a divindade e a segunda vinda de Cristo. Ó, irmãos, mais uma vez, a epístola, né, vem falar aqui a respeito dos falsos ensinos, né, irmãos? Nós vimos em Paulo, né, nós vimos nas epístolas de Paulo falar muito disso. Agora nós estamos vendo nas epístolas de Pedro, né? Como importante né, nós ficarmos atentos a isso, irmãos. Se é uma coisa que está se repetindo em várias cartas, irmãos, em várias cartas os autores aí tinham a preocupação, né, tinha o cuidado, né, de alertar, de advertir ao público a respeito das falsas doutrinas. Isso serve para nós, irmãos. Nós vemos aí, hoje em dia é até pior do que antes, né, irmãos? É muita falsa doutrina, é muito falsos mestres, é muitas heresias que é levantada, né? E as pessoas vêm batendo na tese, pegam um ponto na Bíblia e fica aí batendo naquilo e falando que aquilo é o certo, né? E não pegam a Bíblia inteira no seu contexto geral, né, irmãos? Então, de muita importância é nós ficarmos atentos a isso, né? E aqui na segunda carta de Pedro, vem falando para que nós venhamos ficar atento aos falsos mestres, né? Porque nessa época tinha um grupo aqui que negava a divindade e a segunda vinda de Cristo, né? Nós podemos ver aí em 2 Pedro 2:1, né? Que fala assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então, naquela época tinha, né, irmãos, pessoas que negavam, né, a Cristo, né, pessoas que achavam que Cristo não era o Salvador, né, que Cristo era simplesmente um profeta, né, um profeta, mas negava, né, a divindade de Cristo, né, irmãos. E Pedro contesta tais heresias, ratifica que Jesus é o Filho de Deus, né? Ratifica, ele tanto contesta como ratifica que Jesus é o Filho de Deus. Voltando aqui, irmãos, em 2 Pedro 3:4, tem outra referência que fala assim: e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então aqui nós vemos também a respeito da vinda de Cristo, né? Que tanto tinha um grupo que negava a divindade de Cristo, como ficava questionando a sua vinda, né? Questionando a sua vinda. E Paulo aqui, ele contesta essas duas heresias, né? E ratifica que Jesus é o Filho de Deus. Em 2 Pedro 1:16 e 17. Você pode ler para mim, por favor, Maurício? 16 e o 17. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Então nós vemos aí, né, que Paulo ratifica que Jesus é o Filho de Deus. Ele declara aí que Jesus é o Filho de Deus, porque não vos fizer saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas até
facilmente composta, né? Histórias compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, né? Ele viu a majestade, né? E comprovou, né? Ratificou, né? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Combatendo todas essas heresias, né? E anima a igreja a manter-se imaculada até a volta de Cristo, ó, irmãos. Mais um alerta para nós aqui através da carta de Pedro, né, irmãos? Através da carta de Pedro, né? Eles nos alerta, né, a mantermos imaculados até a volta de Cristo. Em 2 Pedro 3,14, né? Que fala assim: pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, né? Então, enquanto o Senhor Jesus não voltar, seus irmãos, que nós possamos nos manter imaculados para a sua volta, em nome do Senhor Jesus. No segundo tópico, irmãos, vamos falar a respeito das epístolas de João, né? Nós vimos as de Pedro, né? O que Pedro abordou, né? O que Pedro abordou nas suas epístolas. E agora vamos ver o que João, né? O que João tem a nos dizer, né? Através das suas cartas, né? Sabendo, né, que essas cartas, ela é viva, né? Elas são atualizadas, elas são atuais, irmãos. Ela não foi só escrita para o público daquela época, mas sim, ela serve para nos advertir, para nos ensinar, para nos corrigir, irmãos. Então, é um material, né, muito rico para o nosso aprendizado, irmãos. Tanto como os evangelhos, né? Os evangelhos aí abordam a vida de Jesus e seu ministério, né? Mas as cartas também é de suma importância, nos ensina, nos instrui e nos capacita para andarmos como crentes, né? Como diz aqui o título da lição, né, irmãos? Como diz o título da lição: as epístolas instruem e formam os cristãos. É o nosso manual, né, irmãos? É o nosso manual de conduta, né? Nosso manual de vida, né? Então agora vamos falar, irmãos, a respeito das epístolas de João. Em 1 João, irmãos, na primeira carta de João, ele adverte sobre os falsos ensinos que negava a encarnação de Jesus. Novamente, irmãos, nós podemos ver aí que as cartas vêm batendo a respeito dos falsos ensinos. Como eu disse, né, naquela época já tinha muitos grupos, né, muitos grupos que hereges, né, muitos grupos que era contrária à doutrina cristã, né? Era contrária à doutrina da Bíblia, né? Era contrária à doutrina de Jesus, né? Dos apóstolos, e vinha com heresias e com falsos ensinos, né? E aqui, novamente, João nos adverte a respeito desses falsos ensinos, que negava a encarnação de Jesus, irmãos, que negava a encarnação de Jesus. Nós podemos ler lá em 1 João 1:1. 1 João 1:1. Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Está falando de Jesus, irmãos, da encarnação de Jesus, né? O verbo vivo que se fez, o verbo que se fez carne, né, irmãos? O verbo que se fez carne. Antes era o verbo, né? Antes era o verbo que se fez carne. Então, a encarnação de Jesus. Em 1 João 4, do 2 ao 3, também temos outra referência, que diz assim: nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Então, irmãos, nós vimos que naquela época, né, tinha esse grupo que não acreditava que Jesus Cristo, né, tinha vindo da carne, né? Não vinha da carne, que ele não se fez carne, né? Ele não habitou no meio de nós, né, irmãos? Muitos não acreditavam nisso. E tem pessoas que até hoje não acreditam, irmãos. Tem pessoas que até hoje não acreditam, né? Que vive nesse engano, né? Tem um grupo aqui que chama os gnósticos, né? Daqui a pouco nós vamos falar a respeito disso, que entende isso, né? Que Jesus não veio em carne, mas só em espírito, né, irmão? Só em espírito. Olha que loucura, né?
Nós lemos em 1 João 4, 3, 2, 3, né? Explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos. Explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos. 1 João 1, 6, 7. Então, nós vimos que ele aborda a falsa doutrina, né? Que nega a encarnação de Jesus. Agora, ele fala que os salvos devem viver em comunhão com os irmãos, né? O contexto agora da carta mudou para que os salvos vivessem em comunhão. Em 1 João 1, 6 e 7, que diz assim: se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, irmãos, se estamos com Cristo, devemos andar em comunhão com nossos irmãos, né? Não devemos, como diz a palavra, né? Se temos comunhão com eles e andamos em trevas, mentimos. Não adianta nós dizermos que servimos a Deus e não amarmos o nosso próximo, não termos comunhão com o nosso próximo, com nossos irmãos, né, irmãos? Que vivemos em conflito com alguém, né? Se fizermos assim, nós estamos mentindo. Para nós mesmos, para Deus, para nós mesmos, é para o nosso próximo, né, irmãos? Então, a importância, né, que João aqui adverte para andarmos em comunhão e afastarmos da prática do pecado, né? Ele nos alerta aqui para nos afastarmos da prática do pecado. 1 João 2:1, que diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, né, irmãos? Então, ele alerta a respeito do pecado, para que nós ficamos longe, afastarmos do pecado. E se porventura, irmãos, um dia a gente vier cair no pecado, e eu costumo dizer que o pecado não pode ser uma prática, tem que ser um acidente. Muitas vezes pode ser um acidente em nossas vidas, né? Nós viemos cair numa prática errada, no pecado, mas que nós venhamos ser rápido a se arrepender, irmãos, e recorrer a Jesus, como diz aqui, que é nosso advogado, né? Que é advogado, que intercede por nós junto ao Pai, irmãos. Então, aqui João alerta para que nós venhamos afastar do pecado. Em João também 1 João 3, 7 e 8, diz assim: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, Jesus, né, irmão? Jesus veio desfazer toda a obra maligna que veio do diabo, através do pecado, irmãos. E ele alerta também para amarmos uns aos outros, irmãos. Nós viemos amar uns aos outros. 1 João 4:11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. A importância de amarmos o nosso próximo. Não amarmos somente aquele que nos faz o bem, irmãos. Não amarmos somente aqueles que nos favorecem, né? Aqueles que nos amam. Mas seguimos o exemplo de Jesus. Amar aqueles que nos amaldiçoa. É difícil, irmãos. Amar aquele que nos maltrata, aqueles que nos amaldiçoa, aqueles que fala mal da gente, mas é necessário amarmos também essas pessoas, orarmos por elas, né, para que elas possam conhecer a verdade também, assim como nós conhecemos, né? E João também fala a respeito de vencer o mundo por meio da fé, irmãos. Vencer o mundo por meio da fé. 1 João 5:4, né? Que está escrito assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Só pela nossa fé, irmão, nós temos condições de vencer esse mundo, né? Porque esse mundo, irmãos, nós só somos de passagem. Tudo aqui vai ficar, irmãos. Então, pela fé, irmãos, nós possamos se desprender desse mundo, né? Dessa matéria, de tudo que nesse mundo há. Nós precisamos, pela fé, focar no reino de Deus. Nós possamos focar
na Nova Canaã, na Nova Jerusalém, irmãos. Que lá é a nossa morada, não é aqui, irmãos. Assim nós podemos vencer esse mundo. Já na segunda carta de João, irmãos, né, as heresias do docetismo e gnosticismo são novamente refutadas. Olha, novamente, irmãos, vai falar a respeito das heresias, né? Na segunda carta também vai falar sobre as heresias. Em 2 João, capítulo 1, versos 7 e 8, vai dizer assim: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é enganador e anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não pecamos. O que temos ganho, antes recebemos o inteiro galardão. Então, irmãos, tinha um grupo aqui que não reconhecia que o Senhor Jesus veio em carne, né? E aqui fala sobre o gnosticismo e o docetismo. E o que são esses grupos, irmãos? Eu fiz aqui um rascunho, gostaria de mais ou menos explicar para os irmãos entenderem, que é interessante, irmãos. Gnosticismo, da palavra grega gnose, conhecimento. Pregava que o mundo havia sido criado por uma divindade imperfeita e por isso a vida na Terra era apenas uma forma maléfica usada para aprisionar o espírito humano e que o bem só seria alcançável em um nível espiritual. Também por isso eles acreditavam que não havia por que nos culparmos pelos males existentes na Terra, uma vez que tudo isso era propiciado pela prisão material do qual deveríamos nos libertar. Para os gnósticos, o Deus bom, um ser espiritual e supremo, havia apenas interferido no processo de criação ao inserir em cada ser humano uma centelha divina que nos tornaria capazes de despertar e conhecer a verdade. Então Cristo, para os gnósticos, era um mensageiro desse Deus que veio com o objetivo de nos ensinar e despertar. E o docetismo também é uma doutrina herética dos séculos II e III que negara a existência do corpo de Jesus Cristo, admitindo apenas a existência do Espírito, né? Porque eles acreditavam que Jesus Cristo não poderia habitar no corpo, porque o corpo eles entendiam que a matéria era má. Era má, né? Era má. Exatamente. Olha que loucura, irmãos. Olha que pensamento doentio, né? E pensamento doentio desse grupo, né? Docentismo e gnosticismo, né? E existia muito nessa época, irmãos. Ainda existe no dia de hoje, né? Ainda tem outros grupos ainda piores ainda que esses, né? Vamos dar aqui continuidade, irmãos. A igreja é exortada a perseverar na doutrina de Cristo. 2 João 1,9. Todo aquele que prevarica e não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. E usar de sabedoria ao receber pessoas em casa, né? Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebereis em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Olha que interessante, né, irmãos? Que radical, né, isso aqui, né? Radical, né? Aqui está orientando para nós não recebermos esse tipo de pessoas dentro da nossa casa, nem saudá-los, né? Como esse trecho da carta aqui é radical, né? É meio radical, né? Que aquele que não pratica, né, as doutrinas de Cristo, né? Que a gente não venhamos receber dentro da nossa casa, né? Que nós não venhamos receber mesmo dentro da nossa casa, né? É engraçado, né, Dona? Porque hoje a gente vê tanto uma mensagem da igreja inclusiva, né? E a gente olha aqui esse texto do apóstolo João falando para não receber em casa, nem tampouco saudar. Né? Como é que você vai conviver com alguém que nega, né, a divindade de Cristo, né? Então você vê que a preocupação de João era que não houvesse nem o contato, né, para que esse contato não viesse a corromper, né? A corromper a fé. Exatamente. É importante. Você vê como
ele se preocupava, né? Exatamente. Tanto o João como todos os outros escritores aqui tinham uma preocupação enorme para com aqueles que eram pregados o evangelho, que aceitavam o Senhor Jesus como seu salvador, e todos os escritores aí tinham assim, a preocupação e o amor, o carinho, o zelo para com todos eles escrevendo essas cartas. Muitas das vezes cartas escritas aí dentro da prisão, como foi no caso de Paulo, né, irmãos? Cartas aí escritas aí no sofrimento mesmo, né, nas perseguição, mas que foi de suma importância, né? Tanto para aquele período como é para nossas vidas nos dias de hoje. É aquele paradoxo, né, Doni? Aquela polarização, né? A gente fala tanto de polarização hoje em dia, mas a Bíblia fala que não há comunhão entre trevas e luz, né? Exatamente. Quando Deus criou o mundo, a primeira divisão que ele fez, que ele separou, foi luz de trevas, né? Então, tem coisa que não adianta a gente querer forçar uma convivência, né? Porque não dá, né? Não dá, né? Vai ser julgo desigual, né? Exatamente. Julgo desigual, né? Já na terceira carta de João, ele destaca a fidelidade de Gaio e Demétrio. Aqui vai falar a respeito, é uma carta de um capítulo só, né, irmãos? A terceira carta de João, né? Aqui é a carta destinada, né, ao elogio, né, que João fez a Gaio e a Demétrio, né? Em 3 João 1, do 5 ao 8, vai dizer assim: Amado, procedeste fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram da sua caridade, aos quais se conduziram como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Olha, irmãos, o elogio que João aqui faz a Gaio e a Demétrio, né? Que eles eram cooperadores da verdade, né? Que eles davam um bom exemplo, né? Que eles davam um bom exemplo de cristãos, né? Assim temos que ser nós também, né? E aqui João fala o oposto, né? Então, esse vocês recebem, né? Esse vocês devem receber. E olha que ele fala de Demétrio, em 3 João 1,12. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, eles davam um bom testemunho, né? Tanto Gaio e Demétrio, né? E que nós possamos também, irmãos, né? Ser reconhecido aí, né? Que as pessoas venham falar de nós pelo nosso testemunho que nós demos, né? De cristão, né? De servir a Deus, de andar corretamente, né? Fazer a vontade de Deus, que nós possamos ser lembrados assim, né? Como um bom testemunho, né? Que nós possamos dar um bom testemunho. Uma carta ambulante, né? Uma cartas ambulante. Vivas, né? Exatamente. Agora temos também o oposto, irmãos, né? A queixa contra Diótrefes, né, irmãos? Um outro personagem que se encontra aqui na terceira carta de João, né? Vai falar aqui no capítulo 1, no 9 e o 10, né? Vai falar sobre esse personagem, Diótrefes. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Olha, que cara, né? Não recebia os irmãos, não recebia as cartas, no mínimo devia rasgar as cartas, né? No mínimo devia... Ele não entrava no reino e não deixava que queria entrar. Exatamente, né? Então, aqui é o contrário, né? A queixa que João escreve aqui na sua terceira carta, né? E aqui fala também a reprovação do mau testemunho de Diótrefes, né? E por fim, João adverte aos cristãos para não sigais o mal, mas o bem, né? 3 João 1,11. Amados, não siga o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Então, ele termina aqui a sua terceira carta advertindo para que os cristãos não venham a seguir o mal, né? Nós venhamos seguir somente a Deus. No terceiro subtópico aí, irmãos, nós vamos falar a respeito das outras cartas, né? A carta dos Hebreus, né? Que não tem aí um autor, né? Um autor específico. Alguns falam que
é Paulo, mas por conta do estilo, né, da escrita, né, das abordagens, mas nada certo, né? Alguns falam que é Paulo, mas não temos certeza sobre isso, né, irmãos? Outras cartas gerais. Então, vamos começar com aos Hebreus, irmãos. Aos Hebreus, a ênfase repousa na supremacia de Cristo, irmãos. Vem falar a respeito da supremacia de Cristo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, por Cristo, né? A supremacia de Cristo. Antes falava pelos profetas, mas nesse período falava pelo Filho, através de Jesus. Ele é o sumo sacerdote que por seu próprio sangue exultou uma eterna redenção. Olha, irmãos, vem falar a respeito da eterna redenção. Hebreus 9, do 11 ao 12. Você lê, por favor, Maurício? Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Olha, irmãos, que interessante, né, que o autor da carta dos Hebreus nos escreve, né, que Cristo fez uma eterna redenção, pois sabemos que antes de Cristo, ali o sumo sacerdote entrava ali dentro do santuário uma vez por ano, com o sangue de um novilho, né, com o sangue de um animal ali, para ser sacrificado ali pela culpa, pelo seu próprio pecado, pelo pecado do povo. E isso aí era imperfeito, irmão, porque todo ano se repetia a mesma coisa. Quando um pecava, tinha que derramar o sangue de um cordeiro. Mas Cristo não, irmãos. O sumo sacerdote, né, como é tratado aqui nessa carta, ele uma vez aniquilou todo o pecado. Por uma vez, ele fez uma eterna redenção, derramando seu próprio sangue para nos salvar, né, irmãos? E desse modo, o crente é estimulado a olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Por conta disso, nós devemos olhar para Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhes estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Né, irmãos? Suportou a cruz, suportou todo o castigo que era para mim e para você, né, irmãos? Que era para mim e para você suportar. Já em Tiago, irmãos, já na carta de Tiago, o autor esclarece que a fé sem obras é morta, né? Vai falar sobre a fé, né? Que a fé sem obras é morta. Tiago 2, 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então devemos praticar a nossa fé, irmãos, praticar a nossa fé. Não somente ter fé, mas sim pôr em prática. Acentua que a fé deve ser mostrada em ações, né? Como a prática, né? Meus irmãos, Tiago 2,14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-los? Né, irmãos? Então, que nós possamos praticar a fé, né? Através das nossas obras. Obra de caridade, obra de amor, né? O andar corretamente, né? O andar em santidade já é um... E deixar assim fé, claro, né? Doni, porque se faz uma confusão, né? A crise fala, então quer dizer que a gente ganha salvação pelas obras? Não. Né? Não é isso. É que a verdadeira e genuína fé nos leva às boas obras. As boas obras, exatamente, né? Nos leva a praticar, andar corretamente, a ser moldado, né? Ter o caráter de Cristo ali, né? Porque aqui alguém pode entender errado, né? Quando o Tiago fala que porventura pode a fé salvá-lo, e a gente vê lá em Romanos que a salvação vem pela fé, não pelas obras, né? Exatamente. Então não entra meio que em conflito, né? É uma aparente conflito, né? Entendeu? Então, não as obras para sermos salvos, mas a genuína fé nos leva às boas obras. Exatamente, né? Por isso, o texto adverte o cristão a ser praticante da palavra e não só ouvinte, ó, irmãos, sermos praticantes, não só ouvinte.
e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, mais uma vez, irmãos, nós possamos ser praticantes para não ser enganados por falsos discursos. Mais uma vez aqui, a respeito dos falsos discursos, das heresias, das falsas doutrinas, né? Já em Judas, irmãos, o salvo é exortado a batalhar pela fé. Já na carta de Judas, o salvo é exortado a batalhar pela fé. Judas 1:3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez for dada aos santos. Batalhar pela fé. É aqui o conteúdo da carta de Judas. Isso por causa dos hereges infiltrados na igreja. Ó, irmãos, pelos hereges, pelas falsas doutrinas infiltradas na igreja. Em Judas 1:4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissoluções a graça de Deus e rejeitam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Então vemos, irmãos, mais uma vez a preocupação dos autores aqui. Termos cuidados com os hereges, né? As heresias, as falsas doutrinas, né? Como diz aqui em Judas também. Negam a Deus, né? E o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Exatamente, né? Assim, o crente é instruído a orar e a preservar a esperança da vida eterna. Ó, irmãos, orar e preservar a esperança da vida eterna. Judas 1:20-22. Mas vós, amados, edificando vós a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservar-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, né, irmãos? Nós possamos esperar, né? Crer nessa esperança, nessa promessa que nos foi feita, né? Que o Senhor voltaria e foi preparar-nos morada e que voltaria. Que essa promessa, irmão, seja mais importante na nossa vida, que nós possamos esperar ansiosamente, irmãos, que nós possamos esperar alegremente e orando, né, irmãos? E nos mantemos imaculados para receber o Senhor Jesus, né, irmãos? Pois bem, irmãos, as epístolas gerais advertem o crente a respeito da santificação, dos falsos ensinos e enfatiza a supremacia de Cristo e a esperança da vida eterna, né, irmãos? Ó, quanto assunto que essas epístolas nos trazem. Agora vamos para o tópico número 3, irmãos, rapidamente para darmos encerramento. As epístolas continuam a falar, né? O subtópico número 1 diz que as epístolas falam a respeito da doutrina da justificação, né? A doutrina da justificação ensina que o pecador é justificado ou absorvido da punição do pecado, unicamente pela fé na graça divina, onde nós acabamos de falar, né? Romanos 5, do 1-2. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé e esta graça no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, né, irmãos? A doutrina da justificação, nos gloriamos na glória de Deus, unicamente pela fé divina. Significa dizer que as obras humanas não podem salvar, nós acabamos de dizer, né? Que as obras humanas não podem nos salvar. Nada, irmãos, nada que nós venhamos fazer, irmão, vai nos justificar o nosso pecado. Nada que nós venhamos fazer, eu pequei, mas eu vou ajudar os pobres, vou dar toda o meu sustento, né? A minha fortuna para os pobres, vou ajudar, vou fazer doação para justificar o meu pecado. Isso não vai adiantar. Isso não vai adiantar nada, irmãos, porque o nosso pecado já foi pago, e pelo um alto preço, pelo sangue precioso do nosso Senhor Jesus, irmãos. Então, nada que nós venhamos fazer por nós mesmos venha nos justificar, né? Está aqui em Gálatas 2,16.
sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, tendo também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então nada que nós fizer por nós mesmos nos justificará do pecado. Nossa declaração de fé professa crer na restauração do homem por meio do arrependimento e da fé, né, irmãos? Nossa declaração de fé professa crer na restauração do homem por meio do arrependimento e da fé. Nós somos restaurados, né, irmãos? Pelo arrependimento e pela fé. Lembrando que essa é a declaração de fé dos nossos irmãos assembleanos, né? Exatamente. Que é a revista deles. Exatamente. Romanos 3, 23 e 24. Está isso assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ó, irmãos, gratuitamente, irmãos. Nós não precisamos pagar nada. Foi gratuitamente. Mas o preço foi alto, irmãos. Nós não precisamos pagar, mas Cristo derramou seu precioso sangue. Saiu de graça para nós, né? Saiu de graça para nós. Nós estamos no lucro. Era para nós ter sido crucificado, era para nós ter sofrido naquela cruz, não Cristo, irmãos. Mas o preço foi alto, né? De graça para nós. No novo nascimento, pela graça de Deus, mediante a fé, né? No arrependimento, né? Nós vemos que a declaração da fé professa crer na restauração do homem por meio do arrependimento e da fé, e no novo nascimento pela graça de Deus mediante a fé. No novo nascimento pela graça de Deus mediante a fé. Em Efésios 2, 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, né? E na justificação pela fé no sacrifício de Cristo, né? Aqui vai dar o resumo de tudo isso, né, irmãos? Na justificação pela fé no sacrifício de Cristo, né? Hebreus 10, 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Então nós vemos, irmãos, que tudo isso se resumiu, né, no sacrifício pelo qual o Senhor Jesus fez naquela cruz, né? Somos justificados, somos salvos, somos transformados mediante a esse sacrifício, né? A essa oferta que foi feita naquela cruz, por mim e por você. E as epístolas eu continuei a falar, irmãos, a respeito da santificação. Vamos ver aqui a respeito da santificação. A doutrina da santificação implica uma vida separada do pecado, né? Santificação é a vida separada do pecado, uma vida longe do pecado. Em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, o verso 15 e 16, vai dizer assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo, né? O Senhor Jesus é santo, irmãos. Então nós devemos seguir o exemplo do Senhor Jesus e mantermos em santidade. É difícil, irmãos? É. Mas nós devemos buscar essa santificação em nossas vidas. Devemos buscar essa doutrina em nossas vidas. Nossa declaração de fé ensina que, já salvo e justificado, o novo crente entra de imediato no processo de santificação. Ó, irmãos, quando aceitamos o Senhor Jesus, né, quando descemos as águas do batismo ali, nós morremos para esse mundo, morremos para essa vida, e ressurge ali uma nova criatura, né? Ressurge ali uma nova maneira de andar, né? Então aqui fala, justificado, o novo crente entra imediato no processo de santificação. Aí começa, né, o processo de santificação. Romanos 6, 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, né, irmãos? Então, quando passamos a servir ao Senhor Jesus, é moldado em nós o caráter de Cristo, né? É moldado em nós aí o caráter, a personalidade de Cristo, né? Coisas que nós fazíamos antigamente, nós deixamos de fazer, né? Vivemos em novidade de vida, né? É porque nós somos tirados do Egito, depois a santificação é um processo que tira o Egito de nós, Exatamente, né? Exatamente. Bem dito aí, o Maurício. Em 1 Tessalônicas, irmãos, Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, no 4:3 diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos
abstenhais da prostituição, né? Nós devemos apartar de todo pecado, de toda prostituição, irmãos. Pecado não é somente aquilo que um ato grave, mas sim, tem pecado que é pecadinho, mas também é pecado, também nos leva à morte, né? Não tem distinção em pecadão e em pecadinho, né, irmãos? Então, possamos ficar atentos a isso, irmãos, ao processo de santificação em nossas vidas. Porém, essa transformação vai sendo aperfeiçoada durante a jornada do cristão, né, irmãos? É um processo de santificação. Em 2 Coríntios 3,18, vai dizer assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, irmãos, que nós venhamos olhar no espelho, irmãos, nós vemos ver a glória do Senhor refletir em nossas vidas. Quando nós olhamos no espelho, irmão, nós vemos o que, irmãos? O antigo homem, o antigo Donizete, o antigo Maurício? Não, irmãos, nós devemos olhar no espelho e vermos, refletirmos a glória do Senhor em nossas vidas. Nós que possa refletir, né, a imagem do nosso Deus em nossas vidas, irmãos. E isso é através da santificação. Nós devemos ser santos como ele foi santo, que ele é santo, né, irmãos? Em Filipenses 1,6, está escrito assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Exatamente. Né? Como o versículo que você leu anteriormente, né? De glória em glória, né? De glória em glória. Aos poucos, nós vamos tendo nosso caráter transformado, moldado, refletindo, né, a glória de Deus. Exatamente. Filipenses. Desse modo, o crente precisa ser santificado pelo Espírito. O crente precisa ser santificado pelo Espírito. 1 Pedro 1,2. Efeitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para que a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicado, né, irmãos? Então, que nós possamos buscar essa santificação no Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha nos ajudar a ser santos. Que venha purificar os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, irmãos. Porque o pecado está na nossa frente a todo momento. O pecado está na nossa frente a todo momento, né? Então, que nós possamos, através do Espírito Santo, dizer não ao pecado, né? Dizer não às consciências da nossa carne, das nossas vontades, né? E mantermos aí em santificação. Pois sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Pois sem santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Você lê para mim, por favor, Maurício? Hebreus 12:14. Hebreus 12:14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, nós possamos buscar essa santificação em nossas vidas, né? Porque se queremos ver a Deus, devemos ser santos, irmãos. Porque no céu não entra pecado, no céu não entra prostituição. Então, nós possamos buscar essa santificação nas nossas vidas para termos esse frente a frente com Deus, né? Possamos ver a face do nosso Criador, em nome de Jesus. O terceiro e último subtópico aqui vai falar a respeito da doutrina da glorificação. Doutrina da glorificação. A doutrina da glorificação é a última etapa de nossa salvação. Romanos 8:17. Romanos 8:17, que vai dizer assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo, que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, irmãos, o padecer com Cristo, né, irmãos, o sofrer com Cristo nos trará uma glória muito excelente, né, como está escrito lá em 2 Coríntios, né, que fala, né, que o sofrimento nos trará, que a nossa leve e momentânea tribulação trará para nós um peso de glória muito excelente, né, irmãos? A nossa glorificação, né, que nós possamos, né, passar por
por esses processos, mas sabemos que vamos ser glorificados, né, irmãos? Vamos ser glorificados, que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, né, irmãos? E se certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados, né? Se estamos padecendo agora, irmãos, no bem futuro seremos glorificados com Ele, né, irmãos? Muito legal, muito bom. E nesse processo, o pecador é salvo pela graça, justificado pela fé, santificado pelo Espírito e prossegue até a medida da estatura de Cristo. Efésios 4:13. Quer dizer que, ao final do processo de salvação, a glória perdida no Éden pelo primeiro Adão será restaurada. Ó, irmãos, a glória perdida no Éden será restaurada. 1 Coríntios 15:45. Você lê para mim, por favor, Maurício? Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Jesus, né, irmãos? Isso. Jesus, o último Adão, né? A primeira glória foi perdida no Éden pela queda do homem, pela queda do primeiro homem, mas ela será restaurada, né, irmãos? Através de Jesus, né? Ela vai ser restaurada. E trata-se de uma promessa da futura transformação de nosso corpo mortal em corpo glorioso. Filipenses 3:21. Não teremos mais esse corpo mortal. Não veremos mais a morte naquele grande dia. Não haverá mais choro, nem ranger de dor, nem ranger de dentes, nem sofrimento, nem lamento, irmãos. Nós temos nosso corpo glorioso, né? Temos o corpo glorificado no Senhor Jesus, né, irmãos? Não veremos mais a morte, né? Que se dará por ocasião da vinda do Senhor Jesus. 1 Coríntios 15, do 52 ao 54. Então, irmãos, que nós possamos ficar atentos, né? Que nós possamos extrair de todas as cartas a qual que foi lida, de todas as cartas que está aqui na palavra do Senhor, nós possamos buscar aprendizados para nossas vidas, né, irmãos? Que a mensagem das epístolas permanece atuais, ressalta a justificação, santificação e glorificação do crente. Ela nos ensina, nos instrui, nos formam, né, como crente, como servos, né, irmãos? Então, por isso, a importância das cartas, né? Tanto quanto os evangelhos, as cartas são de suma importância. E para concluir, irmãos, eu quero ler aqui a conclusão da revista aqui, que diz assim: as epístolas são livros divinamente inspirados e representam quase 80% do cânon do Novo Testamento. O conjunto de doutrinas dessas epístolas, revelado aos seus diversos autores, continua a instruir o povo de Deus, a formar o caráter do crente salvo em Jesus e a preparar a igreja para a vinda do Senhor Jesus. Então é isso, irmãos. Nós possamos cada dia mais aprender através das cartas, das epístolas que nos foi deixado. Um material vasto, um grande material, como nós acabamos de ver, 80% do Novo Testamento. Forma 80%. Então, só não aprende quem não quer, porque aqui está o manual do cristão, aqui está o manual que forma o caráter, que forma o crente, né? Como diz aqui o título da lição, instrui e formam os cristãos, né? Então, que você possa aderir, né, ao estudo das cartas, que é tão importante assim como o estudo dos evangelhos, né? Nós possamos aprender a crescer, a ficar alerta, atento às falsas doutrinas, né? A crer, esperar o Senhor Jesus Cristo santificados, buscar essa santificação em nossas vidas, e tudo isso está escrito aqui, o ensinamento está aqui, basta a gente mergulharmos nessas cartas que atuais aos nossos dias, em nome de Jesus. Irmãos, eu agradeço a sua participação mais uma vez nessa aula, que o Espírito Santo possa ter falado ao seu coração e que você continue nessa fé, né, nessa esperança, né, nós possamos a cada dia mergulhar no estudo da palavra do Senhor, que nós possamos crescer na graça, na fé e no conhecimento, porque a palavra do Senhor é rica para nos exortar, para nos ensinar, para nos corrigir. É o nosso manual, irmãos, é o nosso manual. Eu sou
eu sou grato a Deus, né, por ter me dado, né, essa vontade, esse desejo de mergulhar na palavra do Senhor, de estudar, de compartilhar também com os irmãos, né, aquilo que o Senhor tem me dado. Então, que os irmãos possam ter sido edificados nessa noite em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus pela sua vida, a sua permanência nessa aula. Eu agradeço a sua participação e a sua colaboração em nome do Senhor Jesus. Jesus, muito obrigado em nome de Jesus e até a próxima.